bem rapidamente, o doutor Raul hoje ligou para mim e me orientou. Luiz, seja mais breve nessa história da Covid. No mundo, 16.810.000 pessoas contaminadas no planeta. Mais de 661 mil casos fatais. Nossas condolências para todas as famílias. No caso do Brasil, aquela gripezinha que falavam no início já contaminou 2.498.000 brasileiros e brasileiras. Passa um pouco mais disso. E, infelizmente, estamos chegando a 90 mil óbitos. 90 mil óbitos. Então, a gente pede a todos que estão entrando agora que se solidarizem, que tenham compaixão para com essas famílias, essas perdas irreparáveis em função da Covid-19, que também mexeu com a educação. Agora, a nossa convidada de hoje, pessoal, ela é muito especial porque, primeiro, trabalhou conosco na rede municipal do município de Escada e é colega também na rede estadual de ensino. É uma pessoa que já vem militando nessa área há bastante tempo. Clícia Roberta tem licenciatura em língua portuguesa pela Fighting Visa, Vitória Santo Antão, especialização também em língua portuguesa na mesma faculdade. Ela é coordenadora do Sintep, da Mata Centro. Então ela vai daqui a pouco falar um pouco sobre esse trabalho também na Mata Centro, quantos municípios esse Sintep da Mata Centro acompanha, como é que o trabalho é feito, etc. e tal. Ela pode fazer essa introdução antes de abordar especificamente o tema Fundeb. E ela também tem bacharelado em Direito. Eu faço questão de registrar isso, Clícia, porque isso é um ganho adicional na sua carreira profissional, na sua vida e na sua militância sindical. Todos nós ganhamos com esse seu conhecimento acumulado. Então, minha querida, uma boa tarde, todo especial. A palavra é sua. Fale um pouco importante sobre como é que funciona o Sintep, essa divisão geográfica do Sintep pelo estado de Pernambuco e o Sintep na Mata Centro, para que todo mundo conheça. E a partir daí já pode emendar com o Fundeb. Boa tarde, Luiz Carlos. Muito obrigada, né, pelo convite, essa oportunidade que a gente está tendo, mesmo à distância, nos aproximarmos das pessoas, né? É verdade. Como é fundamental essa tecnologia. E, como você bem colocou, eu sou coordenadora do Núcleo Regional da Mata Centro. Escada é uma das nossas cidades, né? Os núcleos regionais de Sintep, ele abrange a mesma geografia das GREs. Então, Escada foi um filho que a gente ganhou depois, né? Que Escada era de Palmares. Mas não, teve uma divisão e Escada ficou conosco. Então, a gente cobre aqui Vitória, Escada, Glória, Chã de Alegria, Pombos, Chã Grande, Gravatá, Bezerros, Camusim, Sairé, São Joaquim, Bonito. Né? São esses municípios que a regional abrange, né? Faz esse trabalho do Sintep com a base, certo? Eu me sinto muito assim, muito à vontade, porque eu não sou apenas sindicalista, eu vivo na escola, né? Eu vivo lá no chão da escola. E isso me dá, assim, muita tranquilidade para a conversa, porque às vezes assim, tá lá no sindicato, né? Tá afastado da escola. Não, eu estou na escola. Me aposentei, tenho 2 vínculos no estado, me aposentei de um deles agora em janeiro, tive essa felicidade, né? Que muitos companheiros nossos não terão essa oportunidade mais, por conta da retirada de direito. Infelizmente. E o outro vínculo, eu sou mais nova, eu tenho 12 anos, e esse vínculo eu continuo na sala de aula, certo? E nesses 32 anos de escola, eu sempre estive no chão da escola. E isso é muito bom, porque não fica aquela coisa de o sindicalista, a figura que tem do sindicalista que não está trabalhando, né? Mas eu estou no chão da escola, eu sempre fiz questão que isso acontecesse. Está vivendo o que a gente vive, né? Porque é na escola que a gente vive essas relações. Então, assim, eu quero conversar com essa coisa da escola, pedindo licença aqui para um texto de Paulo Freire. Né? Eu ia deixar para o final,
mas como a gente já falou da escola agora no começo, eu vou fazer essa leitura, né? Desse texto que para mim é um texto extraordinário. Paulo Freire, A Escola. Escola é o lugar onde se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente. O coordenador é gente. O professor é gente. O aluno é gente. Cada funcionário é gente. E a escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizade, é criar ambiente de camaradagem, é conviver e se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigo, educar-se e ser feliz. É isso que a gente tenta ser na escola. Ser feliz, ser gente, ser um cidadão reconhecido na sociedade que a gente vive. Né? Então, só para a gente começar essa nossa conversa, eu sou professora de língua portuguesa, mas sou apaixonada pela história. A bem da verdade, eu queria ser professora de história, né? Sonhei isso a vida toda. E, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Dá tempo, eu vou fazer. Mas quando eu fui fazer a inscrição, na época não era reconhecido o curso aqui na cidade. E aí, como eu gostava muito de ler, eu disse, eu vou fazer de língua portuguesa. O pessoal, tu é louca, a língua portuguesa é um trem, né? Os professores de português e matemática na escola são pegos para Cristo. Mas eu sou apaixonada pela história, porque sem a história a gente não tem como compreender o ambiente em que a gente vive. E a partir desse momento que a gente compreende, a gente pode transformar. E a história ela tem essa capacidade. Eu estudei uma fase da história na escola que era só decoreba, né? Só decoreba. Eu só me dei conta depois que porque eu estudei no período ainda ditatorial. Então, mesmo assim, eu era apaixonada pela história. Porque tudo tem seu começo, seu meio, seu fim. E a história, ela faz a gente compreender isso. Então, assim, a conversa hoje, eu me baseei muito na questão histórica, a localizar o Fundeb no contexto histórico de nosso país, né? Claro que eu não sou historiadora, eu fui ler, fui pesquisar e encontrei, assim, coisas bem interessantes, né? Para não dizer cômicas. E eu costumo dizer o seguinte, que tudo que começa errado é muito complicado de dar certo. E o nosso país é desse jeito. Ele começou errado. Então, até hoje, a gente está tentando consertar aquilo que começou errado, né? Então, eu fui procurar um pouquinho dessa história. E nessa história, de onde vem o histórico de financiamento para a educação? É uma luta árdua. Nós tivemos agora, no último dia 21 de julho, a aprovação no Congresso do Fundeb permanente. Do Fundeb permanente. Mas essa luta ela não acabou. A gente terminou uma parte da luta, mas a guerra ainda está para ser vencida, né? Porque a gente vai para o Senado e a gente tem que ter muito cuidado, tem que continuar mobilizado para a gente não perder o que foi aprovado lá na Câmara dos Deputados. Que, inclusive, aos 46 do segundo tempo,
colocaram emendas que podia prejudicar totalmente o que tinha sido aprovado. Então, a gente vai ter que se manter muito atento a isso, né? Mas aí, voltando lá para o comecinho, chegam aqui os donos, os futuros donos do Brasil, a coroa portuguesa, né? E como é que fica a educação com esse processo? Então, eu encontrei um material que dividiu em fase 1 e fase 2 da questão de financiamento para esse histórico. Então, de 1549 até 1759, o Estado relegou para os jesuítas tomar conta da educação do Brasil. Então, ó, eu não quero saber disso, não. Vocês, jesuítas, é quem vai fazer a educação brasileira. E, para isso, né, concedia terras e alguns privilégios comerciais para os jesuítas. E isso a gente levou até um longo tempo, até os jesuítas serem expulsos. Tem muita coisa desse período, a gente já sabe, né, o que é que aconteceu, era uma catequização, não era a questão da educação, era uma catequização. E vem a fase 2, que é com a expulsão dos jesuítas. Isso se dá lá por 1772. E aqui eu fui encontrar, que o Estado, o que é que fez? Não me responsabilizo pela educação, mais uma vez. Nomeou o Marquês de Pombal como primeiro-ministro de Portugal, e da cabeça desse cidadão surgiu: como é que vai fazer agora? Os jesuítas não estão mais, a gente já deu as terras para ele, já foi, né? Ficou as terras para ele, aí ficou para a igreja. E o que a gente vai fazer agora? Eles criaram um subsídio literário. Bonito o nome, né? Literário. E esse subsídio era formado por 10 contos de réis sobre cada canada. Que significa o quê? Cada 2.622 litros de cachaça que fosse vendido, ia um pedacinho para a educação. Veja, chamado de canada, né? Economia açucareira. E esse subsídio também tinha o arratel. Significa 492 quilogramas de carne, e desse valor ia-se embora um réis para a educação. Veja só, cachaça e carne para subsidiar a educação no Brasil. Que tinha o quê? No século XVIII. Lá no século XVIII, né? Século XVIII. E não eram aulas seriadas, eles chamam de aulas régias. Como é que se dava aí, tem que se aprofundar, porque aí eu não... né? Mas se chamava de aulas régias. Os professores eram nomeados diretamente pelo rei, e era um cargo vitalício. Você vai ser professor, Luiz Carlos, da coroa, e você vai morrer professor nomeado pelo rei, certo? E aí a gente tinha o quê? Não tinha professores qualificados e a baixa remuneração. Mesmo sendo um cargo vitalício, também não tinha muita atração por conta disso, né? Chegamos em 1886, só 1,8% da população brasileira era escolarizada. Isso já incluindo negros e índios. Então, um nível muito baixo. Qual ano, repete Enquanto aí? isso, Qual ano, Cleice? 1886. Só 1,8% da população brasileira era escolarizada. Enquanto que na Argentina era de 6%. 6%, né? Nessa caminhada vem a Constituição Imperial, de 1824. Quando chega nessa Constituição, o que é feito? O Estado institui a educação primária gratuita para todos. Mas ficou 10 anos um vácuo, e só em 1834 lançou mão de um ato, que é um ato constitucional, e diz o seguinte: é para todos. Agora, quem vai legislar e quem tem a obrigação de dar essa educação serão as províncias. Se vire como é que vai fazer isso. Eu
imperador, o império, não me responsabilizo por esse ensino gratuito para todos. Colocou para as províncias. Enquanto que o governo central ficou responsável pelas escolas da capital do império e por algumas instituições de ensino superior. Isso lá em 1834. Depois de tudo isso, a gente chega à proclamação da República, vem uma nova Constituição, prioriza o quê? A educação doméstica. Acaba com tudo que tinha lá atrás, nem essa relegada às províncias. Ele agora é da família. A família que tem a obrigação de cuidar da educação de seus filhos. O Estado se tornou assim. Quero saber disso. Lavou as mãos. Né? Estavam querendo repetir esse fato aí, né? Pois é, agora veja, a gente vai lendo, veja como a história é interessante, né? Porque, vê só, queriam levar a gente para 1891, né? Que é relegar as famílias. É por isso que chama de retrocesso. É por isso que chama de retrocesso. Retrocesso. Agora, nesse contexto, está tendo a libertação dos escravos, e aí esse povo todo para dar educação para eles, e aumenta também a ocupação dos centros urbanos, e de repente o Estado diz, olha, eu tenho obrigação com a educação de vocês. Então, nesse contexto de negro no meio da rua, sem ter pra onde ir, né? Desgarrado, tá livre, agora faça da sua vida o que você quiser, porque eu não tenho compromisso nenhum com você. Se forma uma sociedade civil muito fragilizada, mas mesmo assim exige educação pública. Começa um levante de querer uma escola pública, né? Para seus filhos e filhas. E não sai disso. A gente vai para 1930, veja só. De 1800 e tanto lá, né? A gente chega a 1930 nessa situação. A educação boiando aí. Em 30, tem mudanças muito grandes no arcabouço jurídico brasileiro e, inclusive, na educação. Aí é criado o Ministério da Educação, mas não só da Educação. Ministério da Educação e Saúde Pública do Brasil. Um ministério exclusivo para a educação não dá conta. Imagine dois ministérios em um, né? Então, em 1934, se institui já essa questão de vincular receitas para a educação. Lá em 30. Uhum. Mas é uma coisa assim muito, muito pequena ainda, uma coisa muito tímida. Né? Início da Era Vargas. Pois é, na Era Vargas. Mas isso teve quebras com os períodos ditatoriais. Sim. Então, não precisava nem só mudar de governo, bastava mudar o regime. Então, quebra essa questão da vinculação de receitas. Então, mas ficou instituído que os estados e os municípios não poderiam aplicar nunca menos do que 10% de seus impostos na questão do financiamento para a educação. Isso em 1930. Em 1930. 1930, é. Isso Okay. vem acontecer em 34, é que cria o Ministério em 34 e faz a questão de vincular receitas para a educação. Isso ficou lá instituído, certo? Aí diz que só é quebrado com a questão dos períodos ditatoriais, que a gente caminhou um pouquinho, né? E aí, em 1934, lá na Constituição, cria-se uma obrigatoriedade para os empresários da educação para os seus trabalhadores e para os filhos desses trabalhadores. Vamos citar aqui agora a Pitu. Então, a Pitu deveria se encarregar pela educação dos trabalhadores dela e dos filhos desses trabalhadores. Quer dizer, o governo tirando a obrigatoriedade dele de fazer. Os empresários, lógico, nunca cumpriram isso, nunca cumpriram.
significa o quê? Ficou gente sem educação. Porque aí não tinha para onde você ir, né? Não tinha para onde você ir. Quando a gente chega em 64, fim de tudo isso. Mesmo o mínimo que estava instituído aí nesse período, não tem mais. Quebra. É uma quebra, né? Então, a educação é responsabilidade de quem? De ninguém. Terra de ninguém com os nossos generais. Agora, nesse mesmo período, a gente tem a 5.692/71, que era a antiga LDB, que dizia que, tem que aumentar aí o tempo de escolaridade. Deixa de ser 4 anos, passa a ser 8 anos. Os empresários não querem assumir isso. E aumenta o tempo de escolaridade. A gente passou primeira série, segunda série, terceira série, né, até a 8ª série, que quem é de agora não sabe mal o que é isso. Só nós agora, né? É verdade. Porque nós fizemos séries, né? Nós fizemos séries. Agora então, chamam de... Diz aí, agora chamam de... a gente hoje tem educação básica. Educação básica 1, 2, né? E o médio, né? E o médio, que é o antigo segundo grau, né? Exatamente. Então, assim, dentro desse contexto, não tem de onde tirar dinheiro. E agora? Porque, assim, quebraram o paradigma que tinha lá atrás. Aí, vamos à luta no Congresso. Isso eu estou fazendo, assim, de forma fria, mas eu fico imaginando, sabe? Eu fiquei lendo e imaginando a efervescência disso tudo. Porque aí tem os sindicatos, né, entrando em ação, a sociedade civil organizada de forma mais de cobrar, ao mesmo tempo não podia cobrar, porque quem cobrasse já sabia, né? Morte na certa. Morte na certa. Tortura, morte, desaparecimento de milhares de companheiros nossos que tombaram no meio do combate. Mas surge um deputado Calmon, a emenda Calmon, e ele faz um retorno do que se tinha lá atrás, para voltar à vinculação. Porque vai ter dinheiro de onde? Né? Os generais lá com a mão de ferro, mas tinha que sair alguma coisa. Então, a emenda 14, chamada emenda Calmon, que estabeleceu 13% para a União e 25% para os estados e municípios. Ô, Clícia, para quem não está acostumado com essa linguagem de emenda, de projeto, essas coisas, porque tem muito jovem aí também, aí é interessante você traduzir para essas pessoas, né, o que seria uma emenda. Não, rapidamente, assim, porque tem gente Rapidinho. Tem doutor Raul, que sabe tudo disso, que ele está de Lyon agora, entrando agora, e tem os meus filhos que precisam aprender. Aí você... Jogo de cintura de professora. Porque fica muito a PEC, projeto de emenda constitucional, né? Agora. PEC, projeto de emenda constitucional. Então, assim, é o quê? É um texto que vai para dentro da Constituição para ter força de lei. Uhum. Então, é um projeto. Assim, eu quero fazer o meu projeto de lei. Como a gente teve agora a PEC 15/2015, que é essa que está sendo aprovada nesse momento, né? Então, é uma proposta de emenda à Constituição, que aí você tem que fazer todo um trabalho no Congresso para conseguir os votos necessários, porque vai botar alguma coisa estranha lá dentro da Constituição, né? Então, em 1960, depois da 71, da 5.692, é que vem isso. E aí isso caminha até nós chegarmos a 88. Então, 64 para 88 foram quantos anos? De 21 anos, né? Mais 21 anos. Então, isso valeu durante esse período. Aí chegamos a 1988, com a nossa Carta Magna, a chamada Constituição Cidadã. E a Constituição Cidadã... Que coincide com o processo de redemocratização do Brasil, né? Redemocratização. Você vai me ajudando aí nas questões históricas, viu? Porque esse processo de redemocratização. Aí lá, essa emenda 14, ela volta para dentro da Constituição mas amplia os percentuais. Passa a ser 3% e depois
passou de 13% para 18%. Lembra lá que o Estado e o município era 13%? Passa dentro da Constituição para 18%, Estados e municípios. E o governo federal, os 25%, né? Os 25%. Depois disso aí, vem a questão da nossa... Aí a gente também não tem financiamento, só tem isso garantido lá na Constituição. Mas não tem uma legislação específica de dizer, ó, este dinheiro aqui é para a educação. Não pode ser para mais nada. Financiamento, já diz, né? Financiamento da educação, lá com o Fundef, nós tivemos o Fundef em 2006, 1990, ajuda aí, Ricardo, do Fundef. Fundef foi em 2006. Foi. Né? O ministro era Paulo Renato, né? Era. Governo então, Fernando a gente Henrique. tem lá, foi criado o Fundef, e foi um ensaio, né? Ele é o pai do Fundeb. Ele é o pai do Fundeb. Sim, mas sim. o Fundef era o quê? Fundo para a Educação Fundamental. Que aí o que era a fundamental? De primeira a oitava série, não é isso? Primeira a oitava série. Então, cobria isso aqui e o resto ficava descoberto. O que é o resto? Ensino médio e educação infantil. O famoso segundo grau. O antigo segundo grau, que eu não vou falar dele, né? Vou falar de ensino médio. E o ensino infantil, que é uma modalidade importantíssima, que a gente sabe que qualidade da educação é uma base legal. E essa base está lá nas crianças pequenininhas. Então, o que você faz ali, a gente tem nos países europeus, os professores com mestrado e doutorado, eles têm que ensinar na educação infantil, que é para poder dar essa base, essa qualidade. Aqui a gente anda no caminho contrário. Quando eu faço mestrado, doutorado, não. Agora eu só quero ensinar a faculdade, né? E a gente negligencia essa educação infantil. Então precisa de uma formação muito legal nela. Mas ela ficou de fora no Fundef. Ela e o ensino médio. Só atendia de primeira a oitava série. Mas aí o Fundef foi ficando e ele ficou até a chegada do nosso Fundeb. Só que nesse processo do Fundef, também a gente teve uma luta grande para acabar com a 5.692, que era a LDB do período da ditadura. E essa LDB, ela vigorou até 1996. Então, em 96, conseguimos aprovar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Eu gosto muito de provocar os meus alunos, né? Você está querendo estudar para quê? Para ser gente. E é. Mas para que você estuda matemática? Aí ele, para que você estuda história? Para quê? E quem é que pensou isso para você? Né? Porque a gente está lá, o professor, a gente dá o conteúdo, mas teve gente que ficou lá fechado no gabinete e decidiu, olha, esse assunto aqui é para o 6º ano. Esse assunto aqui é para o 7º ano. Esse conteúdo aqui é para o 8º ano. São pessoas que a gente não sabe quem foi que fez isso. E assim, como a gente vê assim, as leis muito vivas dentro da escola, e a gente fica lá no mecânico, dando aula da gente de biologia, de história, de geografia, e a gente não se atém a essas coisas. Então, a LDB veio em 1996. Luta, muita luta. Veja, a Constituição é de 88 e a gente só veio ter uma nova lei de diretriz e base em 1996. Quase aí 10 anos, né? Depois da nossa Constituição. E até Clícia, esse período... Clícia, chegamos na primeira metade da nossa live. Aí você aproveita, toma um golezinho de água, tá certo? Ah, tá. Isso, porque eu vou aproveitar e agradecer as presenças. Muita gente aqui, inclusive parabenizando você, adorando a live. A professora Lília,
Professor Altaíde comentando investimento nas estruturas melhores das escolas infantil e suporte técnico pedagógico. Tim Maia de Paulista. Tim Maia de Paulista, ele é da Federação dos Aposentados no estado de Pernambuco. O maior problema do Brasil é o completo abandono da educação e sabemos que é proposital. Ele mete o dedo na ferida aí. Várias pessoas deixando excelentes comentários. O pedagogo Gilmário dizendo, uma professora de português dando uma excelente aula de história da educação brasileira. Estou maravilhado. Amante de história. Pois é. Olha, o professor Raul, papel da juventude na transformação do Brasil. Ele está chamando a atenção dos jovens que estão na live participando. A gente tem o professor Raul da França, temos gente aí da Espanha, minha filha está aí, temos gente aqui do Cabo, Vitória, do Rio de Janeiro. Então, de fato, está maravilhosa a nossa live. Eu quero adiantar para vocês que tudo isso que está sendo debatido vai ficar gravado e disponível para depois vocês compartilharem com mais pessoas, com mais gente ainda, porque a informação de qualidade tem que chegar mais longe. Joseli Henrique entrando agora, seja bem-vinda. Mais uma vez, agora, Clícia, a palavra é tua. Professor Cristiano, mandando um abraço. Olha só, Cris Antônio, parabéns, Luiz. Cristiano, um abraço, companheiro. Prazer grande, cara, prazer grande. Eu gosto muito desse cara. Vai, Clícia, é contigo. A minha água não chegou, a minha assistente não trouxe minha água. Ela vai providenciar. Quem está na live não diz para mim não, porque eu sou assim bem espontânea, viu? Live é assim. E quando chegamos com a LDB amarra como é que deve ser usado esses recursos. Porque, assim, você diz, a gente sente isso na escola, né? De minha gente, a gente escuta falar de tantas cifras para a educação e a coisa parece que não deslancha. Porque pelo meio do caminho vão acontecendo coisas assim que nos deixam perplexos, não é? Então, além de nós darmos as nossas aulas, de estarmos lá na escola, a gente tem que estar fiscalizando isso. É um trabalho difícil, viu? É um trabalho difícil. Aí, assim, as entidades sindicais, elas tentam fazer isso, mas tem que ter um suporte, porque são muitas questões técnicas que no meio do caminho, quando a cifra chega, já não chega, né? Mas a LDB, ela teve esse cuidado de ver como é que assegurava esses recursos. Então, ela colocou, tem três elementos lá na LDB, que é uma correção trimestral pelos governos das diferenças entre receita, despesa prevista e as realizadas. Então, vai chegar dinheiro na escola, vamos pegar assim uma coisa, eu vou dar um exemplo bem simples, né? Do chão da escola. Então, a LDB diz, esse dinheiro vai chegar, agora tem que ter uma correção trimestral por parte dos governos para ver se essa receita que foi solicitada foi realmente gasta e em que foi gasto. E se não foi, ela traz a prerrogação de ter uma punição para os gestores públicos, que isso quase nem a gente não vê acontecer, né? Que a gente diz, tudo isso é feito, os desvios no meio do caminho, porque tem a certeza da impunidade. Tem a certeza da impunidade. Uma outra coisa é repasse dos valores correspondentes às parcelas vinculadas dos impostos destinados ao ensino diretamente no órgão gestor em prazos prefixados. Então, o repasse é feito Secretaria de Educação, né? Vamos dizer assim, para poder ter, chegou realmente, a Secretaria não pode dizer, olha, eu não recebi o dinheiro, que o dinheiro foi para outra pasta, não pode. O dinheiro vem carimbado para a educação. E o último é uma determinação de correção monetária no caso de atraso na liberação de recursos. Então, estava um recurso para chegar, não chegou, tem a obrigatoriedade de corrigir isso monetariamente para chegar no valor real, para que a educação caminhe. Isso está lá dentro da LDB, que a gente nem olha para a bichinha, né? Não olha para ela, né? Mas aí tem quem olhe. E olha com o olho de fazer a maldade, né? A maldade. E, como eu bem disse, o Fundef, em 2006, ele foi até 2009, 2010. Porque em 2009 é aprovado outra emenda
do Fundeb. Que aí acaba a Fundef e a gente tem agora o Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, que veio aquela que a gente passou a ter 9 anos lá na educação básica. Tem gente que diz, mas é só mais um ano. Não é só mais um ano, gente. Não é só mais um ano. É mais um ano importantíssimo. São as nossas crianças de 6 anos de idade que ficavam onde quem tinha dinheiro para pagar colocava seu filho na escola particular e aí o menino tinha prézinho 1, prézinho 2, prézinho 3, maternalzinho, não sei o quê, e alfabetização. E as nossas crianças da classe trabalhadora não tinham. Chegava lá na primeira série para ser alfabetizado na primeira série. Na primeira série é um término de processo. Então, veja quantos milhões de crianças foram prejudicadas, você tendo dinheiro, porque ela não teve direito àquela educação lá inicial, dos 6 anos. Aí tem gente que diz, é só mais um ano, é só mais roubalheira de dinheiro. Não é. Você está falando de creche? Você está falando de creche? Não estou falando de creche, eu estou falando da educação infantil mesmo, os 6 anos, que é obrigatório agora. A creche também já nem é obrigatório, né? E a gente vai entrar ela agora lá na frente, viu? Com a história do Fundeb agora. Então, essas crianças de 6 anos de idade, ela não tinha direito à escolaridade pública, gratuita, que é um direito constitucional. Com o advento do Fundeb, eles entraram e aí a gente passou a ter 9 anos do ensino fundamental. Uhum. Nesse período, a gente tem aqui, eu não vou falar de cálculos, que a gente não vai falar dessa questão técnica, né? Mas a gente, para compreender, tem o FPM, eu só vou falar isso que eu achei interessante. Bota esse dinheiro, porque a gente fica querendo entender, né? Como é esse negócio dessas cifras? O dinheiro do Fundeb, ele é como? Chega um montante, é retirado o dinheiro do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, depois que faz tudinho, que é para não ter dupla contabilidade. Ou seja, eu digo, eu botei aqui da educação dentro do FPM. Não pode, não pode. Então, isso é feito à parte. E a gente diz assim, merenda, vem de onde? O uniforme, vem de onde? O dinheiro lá, direto na escola, vem de onde? E são outros recursos, são outras fontes, que é sustentado pelo FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, e vem de outras fontes, entre elas o salário educação. Aí eu tinha interesse nessa história do salário educação. O salário educação são recursos que vêm das empresas. Então, as empresas, anualmente, pegam o balanço dela anual, o que ela gastou lá com folha de pagamento, 2,5% é destinado para a educação. A gente vê como a educação ela é de interesse de toda a sociedade brasileira. Né? O empresário, mas meu filho não estuda na escola pública. Mas a empresa dele vai ter que repassar esses 2,5% para o dinheiro lá, o cofrezinho, que vai ser destinado para a escola pública. Lembra que eles não queriam assumir lá atrás? Não quiseram assumir a escolaridade dos trabalhadores dele, nem dos filhos dele? Ô, Clícia, foi trazido para aqui. Desculpe interferir na sua fala, mas assim, quando você fala desses números, e quando as pessoas veem as matérias na TV, passa a impressão de que os recursos investidos em educação no Brasil são enormes. E aí, quando a gente vai pesquisar e comparar com os outros países, é que a gente vê o quanto nós investimos pouco por criança no Brasil em educação. É, né? Muito acanhado, são muito acanhados os números. E você, aproveitando a sua fala, o professor Raul, você pode incluir na sua fala esse comentário também. O professor Raul está lembrando, já que o padre Reginaldo Veloso vai estar conosco numa live amanhã, ele está lembrando que o padre Reginaldo e Tom Helder Câmara foram muito importantes na organização da luta do povo, dos trabalhadores. E que isso impacta também, de uma certa forma, na luta
por uma educação melhor, porque eles trabalharam o tempo inteiro para a organização popular, né? Então, Popular. tudo isso tem uma relação, ele está registrando aqui o professor Raul, doutor Raul Manhães. Pois não, Rita, pois não. Esse registro é muito importante, porque tudo isso vai se dando, não é porque o poder público quer, não é porque o legislador quer, não é porque o presidente quer, certo? É uma força, é um motorzinho, olha, lá, não é a organização da classe trabalhadora, a organização da sociedade civil, suando, meu filho, né? Então, não é uma coisa que aparece assim. Eu estou fazendo esse resgate para a gente saber da importância da luta. Porque tudo isso aqui não aconteceu assim, caindo do céu, não. Né? Agora, suor, sangue e lágrima. Você só tem 10 minutos agora, porque o Instagram encerra pontualmente 1 hora depois da conversa. Vamos embora. Então, o que é a manutenção do desenvolvimento do ensino? Ele tem 8 tópicos, Luiz Carlos. Tem que ser uma outra live, entendeu? Mas, assim, para que esse fundo? Para que esse fundo? Remunerar e aperfeiçoar os trabalhadores da educação, os profissionais da educação, professor. Adquirir, manter, construir, conservar, instalar equipamentos na escola, certo? Usar e manter serviços relacionados ao ensino, tais como aluguéis, luz, água, limpeza da escola, realizar estudos e pesquisas, visando o aprimoramento da qualidade e expansão do ensino, a questão de planos e projetos educacionais, tudo é dinheiro deste fundo. Realizar atividades, meios necessários ao funcionamento do ensino, como vigilância, aquisição de material escolar, conceder bolsas de estudos a alunos de escolas públicas e privadas. A gente vê algumas instituições privadas, uma bolsinha de estudo, não está fazendo favor. Recursos tem para isso, né? Que nem deveria, mas tem já, porque assim, se a escola pública não atende a todo mundo, mas para ninguém ser prejudicado, uma bolsinha de estudo tem recurso, de dentro desse fundo que sai. E adquirir material didático escolar e manter programas de transporte escolar. Por isso que a gente, olha, lá no Fundeb, que a gente conhece no dia a dia da gente 60% pagamento do professor, 40% para esse restante que eu estou dizendo, né? Isso no Fundeb que a gente tem, que está em vigor até dezembro de 2020. E qual foi a nossa luta agora? De ampliar esse percentual para a questão do pagamento de folha e a nosso aperfeiçoamento profissional. E a gente conseguiu isso agora na emenda da professora Dorinha, que eu fui procurar quem era Dorinha. Era Dorinha, vai, Dorinha, vem, Dorinha, vai, Dorinha, vem. Então, Dorinha é uma deputada do DEM, surpreendentemente do DEM, mas que fez um relatório exemplar, com algumas coisas que não é perfeito, né? Mas 70% dos recursos do Fundeb, a partir de agora, que a gente vai ter certeza que ele será aprovado, para pagamento do professor e aperfeiçoamento. E os 30% para esse restante que eu elenquei aqui. Então, a educação básica, Luiz Carlos, ela abocanha dos recursos do Fundeb 84,5% do bolo. Então, por isso a briga dos prefeitos para empilhar menino na sala de aula. Porque quanto mais aluno, mais recurso chega para os municípios. Agora, eu pensava que o maior aporte de recursos era do governo federal. E pesquisando, a gente vê que quem banca mesmo, parece que 70%, aliás, 90%, segundo essa deputada, a Dorinha, né? A Dorinha. São os estados e municípios. São os estados e os municípios. Justamente. A União não entra quase com nada. E isso é um outro ganho que a gente teve agora. Porque a União agora vai ter que entrar com mais recursos. Né? Então, esse projeto da Dorinha, esse projeto da Dorinha não, que não é dela, né? Ele é de 2015. É uma proposta de emenda à Constituição desde 2015, Luiz Carlos. Mas aí a gente teve aquela ruptura lá com tomaram o mandato de Dilma a fórceps, né? E de lá para cá,
A Fóspes. Então, copiaram o mandato de Dilma. Ali a gente teve um corte muito grande, prejuízos enormes, que a gente vai levar algum tempo para poder recuperar. Porque logo em seguida aí, não aprovou, deixou lá esse projeto, que já faz 5 anos que está rolando lá pelo Congresso. Agora que veio ser aprovado, debaixo de muita pancadaria, né? E nesse percurso aí de 2015, Michel Temer fez o quê? Lança a mão de uma emenda congelando os recursos para a educação e para a saúde durante 20 anos. Então, o que era colocado na educação lá em 2015, a gente bota aí 20 anos, dá 2000 e... Matemática eu sou péssima. 20 Mas anos. Também. A gente fala aproximadamente. 2015, pronto, aproximadamente vai dar 2000 e... Né? Então, são 20 anos de recursos congelados para a educação e para a saúde. A gente tem uma luta de derrubar essa emenda, porque a gente vai aumentar os recursos do Fundeb, tudinho, mas a gente tem essa emenda que está lá congelando os recursos para a saúde e para a educação. Então, é como se a gente estivesse andando, tendo um sucesso, mas tem que dar 10 passos para trás, né? Então, em 2006, o recurso para a educação com o Fundef era de 492 milhões. Quando a gente chega em 2019, que passa para a Fundeb, que entra mais algumas receitas, esse valor passou para 14 bilhões de reais. Caraca. 14 bilhões de reais. Então, a gente saiu de 492 milhões lá em 2006 para 14 bilhões em 2019. O ano passado, o recurso era de 419, de 14 bilhões de reais. Com os números eu sou péssima, mas são 14 bilhões. Veja o aumento disso, porque teve mais receita. 5 minutos para o final. Eu vou fazer o seguinte, final. Diga lá. Eu vou deixar você falar, mas assim, aponte caminhos para as pessoas que estão aqui e as que verão depois a live. As que virão. Onde é que elas podem encontrar mais informações, tá? E amanhã, Padre Reginaldo Veloso com a gente às 16 horas. Vai lá, Cleci. Obrigadão. Pronto. Então, nós tivemos... já chegamos em 21 de julho. Saímos de lá de 1000 e quanto? E chegamos a 21 de julho de 2020. Uma noite memorável. Eu dei gritos, horrores aqui dentro de casa. Fui dormir umas 2 horas. Diz que o maior sorriso do Brasil é o de Heleno, né? Dizem, né? Heleno, meu filho. Você tem mais um fio de cabelo preto, né? Rolando dentro daquele congresso, porque é um trabalho formiguinha de forçar a barra com os deputados. Então, conseguimos aquela vitória memorável. Mas aquilo ali ainda não é nada. Então, a gente tem agora uma luta com o Senado. A gente vai ter que manter essa força nas mídias para quando ele for para o Senado. Ainda não tem data. Mas eu encontrei assim, o Bolsonaro ele não fez nenhum esforço para que isso fosse aprovado. Quando ele sentiu o rolo, né? Que aí é uma coisa que mexeu com os municípios, os prefeitos enlouqueceram, ensandeceram e tome o pé no pescoço dos deputados federais. E foi uma coisa legal que a gente viu que todas as forças se uniram em defesa da educação. Mas lá, o Guedes, ele mandou uma proposta de que por dentro do Fundeb fosse pagar pensão, aposentadoria e o tal dos vouchers, né? Eu não sei se é esse o nome, mas eu disse, que danados são esses vouchers? Eu queria colocar por dentro... Voucher, isso é coisa do setor privado, voucher, né? Pronto. Voucher é dinheiro público para dar ao povo para pagar a escola particular. Isso, oneração zero para ir tirar dinheiro de lado do Fundeb, né? Então, não foi aprovado isso, não foi aprovada a questão de, com esse dinheiro, pagar aposentadoria, nem pensão. Não tem que sair do Fundeb isso. A gente passa a vida inteira da gente pagando lá para se aposentar, né? Então, o que fica agora é acreditar sempre na luta,
se apoderar das informações, e preparar as armas para a votação no Senado. Muito obrigada, né? Eu acho assim que meio corrido, mas deu para a gente Minha querida, mandar um recado. olha, foi excepcional. As pessoas estão pedindo. Teve gente aqui que pediu para encerrar e começar de novo. Mas, infelizmente, Oh, meu Deus! vocês não sabem o tamanho do trabalho que dá para, por incrível que pareça, é pesquisa de um lado, é pesquisa do outro. Eu tenho dois assistentes aqui que ficam me coordenando. Eles também precisam para fazer trabalho escolar. Vamos fazer as atividades deles. Exatamente, as atividades. Mas eu agradeço imensamente, Clícia, a você, a todas as pessoas que entraram. Foi ótimo. Tomamos uma aula de história e quem quiser saber mais, é só buscar, entrar lá no site do Sintep, que tem muita coisa no site da CNTE. No site da Sintep, no site da CNTE. Todo mundo mobilizado. E a gente encerra. Isso, pelas redes, né, Clícia? A gente está promovendo grandes mudanças nesse país. Não é isso? Claro, claro. E com o nosso velho jargão, a luta continua, né? E que os nossos jovens venham defender a escola pública gratuita, de qualidade laica. Isso. Agora vamos fazer o seguinte, quem está aí na live, usa a palminha para Paulo Freire. Vamos dar uma palminha para Paulo Freire. Eu não sei usar nada para Paulo Freire. Paulo Freire, Clícia, Sintep, para o povo brasileiro, para todos nós. Povo brasileiro. E lutamos por um Brasil com mais inclusão